Shalom! Bem, hoje nós vamos fazer o comentário da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar o livro de Êxodo, o capítulo 11, 12 e 13. Hoje nós estamos no nosso 19º dia, né? E esse é um dos assuntos que eu mais gosto, que eu mais me identifico, que é falar sobre a Páscoa. A Páscoa, vamos para vocês entenderem, a Páscoa judaica, que chama-se Pesach, ela é uma celebração, né? Se alguém perguntar o que é a Páscoa é uma celebração. E essa celebração até hoje é feita com no meio do judaísmo, né? São 8 dias de celebração. E ele vai relembrar a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E o foco dessa celebração é exatamente a passagem, quer dizer, Páscoa quer dizer passagem. Então, o foco dessa celebração é a passagem. E essa passagem é a passagem do anjo da morte, que teve uma ordem de Deus de matar todos os primogênitos que não tinham sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Além disso, a celebração também fala da fuga que foi feita às pressas. Eles tinham que fugir com o cajado na mão, com a sandália nos pés e comendo rápido o cordeiro, porque eles estavam de passagem, eles tinham que sair. E o pão também tinha que ser um pão sem fermento, demonstrando que não havia tempo de fermentação, juntamente com as ervas amargas. Então, para a gente compreender a importância dessa última praga, ela é tão importante que as outras pragas, você pode observar que no capítulo anterior são falados 3 pragas num capítulo só. No outro capítulo, no outro trecho, também são 3 pragas em um único capítulo. Agora esse aqui não, esse aqui é especial. Esse aqui ele vai dizer no capítulo 11, só o capítulo 11 vai falar de uma preparação da Páscoa e o capítulo 12 vai falar necessariamente sobre a Páscoa. Então no capítulo 11, eu estou com a Bíblia aqui na mão, ele vai anunciar a Páscoa, porque aí o Senhor vai falar para Moisés. Moisés vai lá e fala mais uma vez para Faraó sobre essa última praga. E aí você vai dizer o seguinte, olha, fale para os homens e também fala tanto aos homens como às mulheres que peça ao seu vizinho objetos de prata e de ouro. Então a primeira coisa que Deus estava fazendo era o seguinte: o próprio Egito vai financiar a nossa saída. Peça prata e peça ouro para os seus vizinhos, para que vocês tenham condição financeira e o enriquecimento junto com vocês na saída. E assim foi feito. Deus colocou uma compaixão no povo e o povo realmente ele dava essas pratas e ouro. Então ele diminuiu muito a riqueza do Egito quando saíram. Porque aqui vai dizer, meus irmãos, que são 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos colocar em média aí 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que devem ter saído nesse momento. É interessante porque Deus avisou, falou assim, olha, avisa lá que por volta de meia-noite eu vou enviar o anjo da morte. E o anjo da morte ele vai passagem, lembra? Do Pesach, que é a Páscoa, né? A Páscoa judaica, o anjo vai passar. Aonde não tiver o sangue do cordeiro, precisava ser imolado um cordeiro e é passado o sangue nos umbrais da porta. Aonde não tiver esse sangue, então vai ser morto o primogênito, tanto do faraó, que é o mais rico, até do filho mais velho do escravo.
tanto o filho como os animais, o primogênito dos animais. Então estou avisando que vai morrer todo mundo se não tiver o sangue do cordeiro. Só que Faraó não deu ouvidos, né? Não deu ouvidos a isso mais uma vez. E aí o Senhor propositalmente endureceu o coração de Faraó, que eu já expliquei que é por conta das mortes dos deuses que estavam no coração de todo mundo. Bem, aí no capítulo 12, ele vai começar dizendo o seguinte, olha, esse é o principal mês. Por quê? Porque a Páscoa, ela não é simplesmente um feriado. A gente está falando aqui que é a principal entendimento que a gente precisa ter na vida cristã é sobre a Páscoa. E o Senhor disse para Moisés que então esse deve ser o principal mês. E aí todo homem vai ter que separar um cordeiro. E esse cordeiro, quando separar, ele tem que ser morto no 14º dia, o sangue passa nos umbrais da porta, aquele cordeiro tem que ser assado, e cada família come um cordeiro. Se uma família for pequena, tem que chamar a segunda família, mas vocês têm que comerem com o cinto apertado, preparando para ir embora. Tem que ser rápido. O cinto apertado, a sandália nos pés e comer apressadamente. É dito hoje que na Páscoa você não pode comer carne. Na Páscoa original, você era obrigado a comer carne e muita carne assada. Então você tinha que comer carne, você tinha que estar com o cinto apertado, tinha que estar com a sandália nos pés, não de forma relaxada, mas de forma que você já tem que ir embora. E o sangue tinha que ser passado nos umbrais da porta, né? da casa. Né? Então, quando vocês... Está dizendo aqui que quando eles comerem, nesse dia, que é o principal mês, mas no dia que eles comiam a Páscoa, era chamado de o dia memorial, que todos eles precisam ter isso em memória e fazer isso constantemente, todos os anos, inclusive com ervas amargas, que era para lembrar o tempo da escravidão, e o pão sem fermento, informando que não tem tempo de fermentação. E tem um detalhe importante, que é a dúvida das crianças. Fala assim, olha, vocês vão fazer isso para quê? Quando seus filhos, as crianças, perguntarem que celebração é essa? Aí vocês vão dizer, essa é uma celebração de libertação. Nós somos libertos, Deus matou todos os principais filhos, os filhos mais velhos de cada família, porque eles não tinham o cordeiro, o sangue do cordeiro. Gente, em nome de Jesus, preste atenção, explica para o seu filho o que é a Páscoa. Não dê para ele chocolate nesse dia, não tente falar para ele que é o coelhinho, que não atrapalhe o desenvolvimento espiritual do seu filho. A Bíblia está dizendo aqui que os pais eles tinham que explicar para os filhos, olha, Deus matou. É porque hoje não se pode falar isso, né? Dá a impressão que Deus é um Deus mau, mas não é, porque Deus ele deu muitas chances, muitas pragas, muitos milagres, muitas coisas, e as pessoas não quiseram se submeter à vontade de Deus. E aí Deus fala assim, olha, quando os seus filhos perguntarem que celebração é essa, vocês vão dizer, Deus matou aquelas pessoas que não tinham sangue do cordeiro. E aquelas pessoas que tinham sangue do cordeiro, que comiam apressadamente, que esperavam a volta, como nós hoje esperamos a volta de Jesus. Então a gente não tem que perder tempo com o mundo. É difícil esse discurso, é cristão, eu estou invadindo a sua privacidade, mas não tem importância. O que a Bíblia diz é que a gente tem que explicar para os nossos filhos o que é a Páscoa. E aliás, essa foi a 10ª praga, que foi a mais difícil, que foi a morte dos primogênitos. Então, esse dia ficou em memorial. E aconteceu que passou o anjo da morte e matou todos os primogênitos. Depois que aconteceu isso, Deus falou para o seguinte, olha, agora eu quero que vocês consagrem o primogênito de vocês. Eu quero que os filhos mais velhos sejam consagrados ao Senhor. Por quê? Porque ele é o principal, ele é o primeiro. Então, diante de vocês, eu quero fazer
um outro milagre, porque a partir daí, quando eles saem do Egito, Deus ele se manifesta com uma coluna de fogo à noite, porque era muito frio, e uma nuvem que cobria o calor durante o dia. Então Deus ele tinha toda a proteção, todo o milagre, toda a presença. Então, dá para a gente falar mais sobre a Páscoa. Quem sabe a gente consiga falar numa outra oportunidade. Mas não invalidem aquilo que a palavra fala a respeito da verdadeira Páscoa. Deus abençoe e até amanhã e tenha uma excelente leitura.